Queridos amigos, hoje vocês estão preparados para começar a reflexão comigo e raciocinar comigo até o fim, sem dormir? Sim? Então venham comigo. Quase todo mundo sabe que Platão viveu na Grécia há 4 séculos antes de Cristo e é considerado por muitos o maior filósofo de todos os tempos. Naquela obra dele, A República, ele se serviu do seu mestre Sócrates para expor a alegoria da caverna, que explica como os crentes, nas formas aparentes, são prisioneiros daquilo que é irreal. Essa história é conhecida também como o mito da caverna. E o mito circula entre nós até hoje, porque é considerado pelos educadores uma forma muito eficaz, uma configuração muito adequada para explicar a situação psicológica da maioria dos homens hoje. A persistência nesse uso do mito, com adaptações circunstanciais ou não na atualidade, tem a mesma finalidade original de educar a mentalidade das pessoas, que pouco mudou nos últimos 2.400 anos. A alegoria da caverna, numa síntese por nós adaptada, relata que pessoas viviam prisioneiras em uma caverna escura e um fogo que vinha por trás delas projetava na parede da caverna as formas das próprias sombras em movimento. Observando-as, essas formas, as pessoas diziam: olha aqueles movimentos são característicos da vida, e aqueles outros não. As pessoas então acreditavam que só as formas das sombras existiam no mundo e se divertiam, se alegravam, se aterrorizavam e se entristeciam. Ficavam depressivas por causa das formas. Prisioneiras das aparências, das formas, enfim, essas pessoas viviam alienadas do amplo mundo real. Um dos prisioneiros se cansou dessa rotina alienante e buscou sair da escuridão. Passou por muitos desconfortos, mas conseguiu escapar da caverna. Ao sair, teve os olhos ofuscados pela luz do dia. Ele estava acostumado só com a escuridão, por isso demorou um bocado de tempo até ele conseguir enxergar com clareza o bosque verde, o rio de água cristalina, o vale que se descortinava até aquela montanha imponente que de tão alta parecia arranhar o lindo céu azul. Ele ficou tão feliz de ouvir os pássaros gorjeando numa maravilhosa algazarra em sua volta que acreditou até
que os passarinhos estavam festejando a sua libertação da escuridão. Porém, depois desses primeiros momentos de euforia, ele começou a pensar nos amigos que deixou lá na caverna. E então ele quis voltar para compartilhar com todos a sua experiência. Refez então todo o trajeto da volta e, ao encontrar os prisioneiros, todo alegre, foi logo comunicando o que tinha experimentado. Esperava que todos se alegrassem em saber que o mundo não era formado apenas de formas sombrias. Mas o entusiasmo dele arrefeceu ao ouvir os primeiros desaforos que vinham da fria escuridão. Outros insultos acompanharam o primeiro e quase de imediato ele teve de experimentar a decepcionante e dura agressão dos prisioneiros enfurecidos, que avançaram sobre ele e aos gritos de louco, delirante e mentiroso. Então, com esse mito, Platão também homenageou o seu mestre Sócrates, que realmente foi morto pelos prisioneiros dos preconceitos, quando ele ensinava justamente propondo conhecimento e raciocínio e razões. Platão seguia o mestre ensinando que o essencial, o fundamental, ou aquilo que é real, só pode ser desvendado pela razão. Em outras palavras, para ele, os órgãos dos sentidos são apenas instrumentos para a obtenção, para a captação de informações. E estas informações, só depois de processadas racionalmente, podiam fazer parte de conhecimentos confiáveis. Dizendo de outro modo, sem raciocinar sobre as informações obtidas, o sujeito julga sob a influência dos desejos e interesses, dos sentimentos, das emoções. E por causa desses sentimentos, desrespeita os outros. Sendo assim, o crente nas formas das sombras julga ser inimigo todo aquele que ousa, que se atreve a pensar de modo diferente que ele. É assim. Ele não sabe abrir a mente para raciocinar. Como um ser humano
ele só pode sentir, não sabendo raciocinar, ele só pode sentir a raiva, que é característica do animal irracional. E com essa raiva da frustração, da vaidade afrontada, ele ofende o ateu, o adepto de uma religião que é diferente da sua, e vai por aí. Ou seja, o prisioneiro das crenças é intolerante porque é preconceituoso em relação a tudo que contraria o seu desejo de ser e de ter mais formas de sombras. Então, olha, para demonstrar, para provar tudo isso que foi dito anteriormente, lembrem daquela simpática professora gaúcha dizendo no programa anterior que relutou muito em comunicar a experiência de quase morte que teve. Não, por que tu vai contar? Porque o que as pessoas iam pensar? Ninguém ia acreditar em mim. Ou iam achar que eu estava delirando, que eu estava vagando, sei lá, viajando na maionese. Tendo alucinações. Alguma coisa nesse sentido. É claro, certamente ela teve medo de ser agredida com os insultos de sua delirante, sua doida, sua farsante. Ela sabia que estaria comunicando ter experimentado coisa muito diferente das habituais formas sombrias que as autoridades sempre disseram serem as únicas a serem experimentadas. Não existe mais nada. Mas nada a não ser formas sombrias. Igual preocupação, mostrou o iatista Lars Grael. Temendo a agressão, o que ele fez? Ele atendeu a um mecanismo defensivo. É um mecanismo psicológico inconsciente. E mostrou rapidamente que continuava do lado dos possíveis agressores. Lembre, na comunicação, ele minimizou os efeitos da sua experiência de sair do corpo e ver a luz, quando disse assim que esse fato, essa experiência, não significou o abandono da crença materialista. Que para ele, lembre, que para ele era mais racional. Ou seja, depreciou a própria experiência. Você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo, e onde eu pude assim me ver de fora, né? Eu era mais racional, né? Mais racional e achando que simplesmente era uma energia que se apagava e aí você foi, né? Tudo que deixa é memória. Mas após essa sensação, né, me deu, né, a crença de que possa existir algo, né, após a morte, né? E ele se colocou então numa experiência julgada pouco ou nada racional. Então, o medo de ser agredido por preconceituosos é sensato, porque todos os crentes foram proibidos de crer
nas próprias experiências pessoais. Toda crença tem de ser dedicada às experiências comunicadas por autoridades nisto ou aquilo. Assim, todos temem ser classificados como loucos pasmem, por acreditarem em si e na própria experiência pessoal. E é como isso aí, é como um pecado imperdoável acreditar em si mesmo e nas próprias experiências pessoais. É um pecado quase mortal, talvez seja mortal, não é? Depende do tamanho da agressão. Para Sócrates foi mortal, para Jesus também foi, e para outros na história também foi, né? Então, é um pecado mortal. E na atualidade, todos nós temos esse medo, né? Porque todos passamos pelo catecismo. Um catecismo realizado pelos cientistas meia-boca e com a ajuda das autoridades ideológicas. Ou é o contrário? Verdade, então, verdade no catecismo se coloca assim: verdade mesmo só vem do alto. Do alto da hierarquia, onde se agita o cientista meia-boca para aparecer, dizendo que na realidade natural só há a forma material ou a sombra da forma material. Lembra dos neurônios do cérebro e a sombra que seria a consciência. O eu, né? Só um verdadeiro cientista diz: não conhecemos tudo o que há no universo. Por quê? Ele diz isso porque segue o princípio da postura científica, que é o da honestidade. O efeito dessa conduta ética da honestidade é ter sempre a mente aberta para investigar e aprender cada vez mais sobre os fenômenos naturais estranhos ao da teoria adotada. Sim, porque tudo que a ciência sabe sobre o mundo material é o que se sabe da teoria atômica. Humildade é coisa para gente grande, que não se ilude nem se confunde na mentira de ser o que não é. Ser humilde requer inteligência para perceber quem é. Fingir é um eterno mentir para si, porque não garante o elixir de existir sem constatar a dor, mesmo sob torpor. Humilde traz à consciência a aprendizagem constante, destinada ao ser pensante. A teoria, falando simplesmente, é apenas um mapa bolado, adotado como guia improvisado na busca por conhecer o desconhecido. É um mapa pelo qual vai se guiar no caminho do conhecimento. A teoria, por analogia, então, inicialmente é formada de suposições. Se supõe determinada coisa e essa suposição deve servir para as experiências que irão comprovar ou
desmentir essa suposição. Então, essa suposição, ela representa, e toda a teoria, que é um conjunto, um sistema de suposições, representa o caminho a ser percorrido em território desconhecido. Isso, então, na medida que o pesquisador ele vai caminhando no território desconhecido, ele vai elaborando o mapa para que cada vez ele corresponda mais às ideias, às suposições com aquilo que ele está experimentando. A teoria atômica, por exemplo, teve o seu rascunho inicial feito pelos filósofos gregos Leucipo e Demócrito, que viveram aí no século 5 ou 6 antes de Cristo. Eles queriam saber do que é que a matéria era formada. E então imaginaram que ela seria formada de bolinhas sólidas indivisíveis, que chamaram de átomos. Eu costumo dar uma ideia de como eles chegaram a isso da seguinte maneira: estava Leucipo sentado num tronco de árvore caído, estava com um saquinho de milhos e começou a jogar no chão. Veio um pombo, veio 2 pombos e vieram vários pombos e foram se acumulando ali, comendo milho. Num determinado momento, o Leucipo observou aquela porção de pombos e viu uma forma de uma árvore. Puxa, que legal! Daqui a pouco os pombos se movimentaram e ele viu uma forma de um cachorro. E o cachorro, então a forma se movimentou bastante. Saiu uma briga lá no meio entre os pombos e a forma do cachorro se movimentou bastante. Leucipo pensou: olha, movimentos da vida. Podia. Então, imagine cada átomo como um pombo. Essa reunião de átomo é que originariam as formas. Depois, foi só no século XIX, da nossa era, que começaram a surgir cientistas como Dalton, William Crookes, Thomson, Rutherford e outros, caminhando com experimentos e aperfeiçoando esse mapa imaginário que levava os cientistas ao conhecimento da matéria. Hoje, os cientistas da teoria quântica estão no mesmo caminho, com problemas terríveis para localizar alguma partícula sólida no mundo subatômico. Claro, porque o mapa não é o território. E eles estão tendo de refazer muitos caminhos no mapa. Muitos caminhos que foram imaginados por cálculos matemáticos estão sendo refeitos. Sendo assim, então, por favor, entendam, só o cientista meia-boca e o indivíduo pouco ou nada estudioso pode afirmar que no universo não existe mais nada além das formas das sombras. E então, é só para esses crentes que a experiência de quase morte alheia, a experiência alheia,
revela um inimigo a ser agredido. Só para esses crentes, cientistas, meia boca. Daí por quê? Daí porque nos programas nós viemos raciocinando sobre as experiências que desfrutamos e comparando com aquilo que nos comunicaram. E o que tem acontecido? Temos descoberto que, se não raciocinamos com rigor para verificar se há verdade no que nos comunicaram, terminamos crentes em mentiras. E sabe o que é pior? Repetidores insensatos, repetidores inconscientes dessas mentiras para outros. Desde criança, nós aprendemos que as autoridades sabiam tudo. Na época, nós éramos incapazes de raciocinar. E só podíamos fazer o quê? Acreditar, crer. Nós não tínhamos como saber nessa época, quando éramos crianças, que havia cientista honesto e cientista meia-boca. Nós também não podíamos saber que havia autoridade especializada em falar bobagens. Nós éramos inocentes, não é? Então, por não saber essas coisas, é que viramos crentes naquilo que nos comunicavam. Mas agora que a gente não dorme, e agora que a gente pode raciocinar, nós nos dispusemos a verificar o que é que há de verdade e de mentira nos conhecimentos que nós já memorizamos. E já descobrimos que fomos enganados. É porque nós confundíamos a forma do nome que nos deram e a forma do corpo que temos com o eu que somos. Não é coisa absurda o eu não se conhecer? Como pode não ter consciência de ser? Seria esta a grande conquista do ser, se surpreender com o que pode ser? Ou se surpreender com o que pode o ser? Ser ou não ser? É fantástico o que perguntas possibilitam ver. É dramático o que certezas impedem de ver. Nós vimos, então, que a forma da palavra vida também não corresponde a nada de singular existente na realidade natural. Vocês se lembram disso? Lembram dos programas anteriores? Vimos que o eu que somos não se mostra aos sentidos para informar a sua forma, mas existe, incontestavelmente, manifestando o que sente e pensa pelo corpo material. Está dormindo? Viu? Não está. Eu estou me expressando e você também está naquilo que sentimos e pensamos. Daí, então, nós vimos que a morte é apenas uma forma da linguagem indicando uma transformação do corpo que faz desaparecer aspectos da sua forma. Mas nós vimos também que nada desaparece sem que primeiro tenha aparecido como forma aos nossos sentidos e que,
na dimensão física da matéria e energia, o desaparecimento da forma é apenas a dispersão dos elementos fundamentais que a formaram, que a constituíram e a fizeram aparecer. Aqui eu lembro, Leucipo, quando acabaram-se os milhos e os pombos comeram todos os milhos, os pombos voaram e a forma que ele tinha visto de cachorro, de árvore e de outras desapareceram. Então, olha, depois dessas constatações, nós precisávamos saber se o eu, este ser singular, porque eu sou eu, você é você, ele é ele. Não há confusão. Este ser singular existente na natureza, com o valor matemático de 1, quebraria as leis da dimensão física e se transformaria em 0 na transformação do corpo que o pessoal chama de morte? Nós observamos, então, que do nascimento até a idade adulta e velhice, o corpo se transforma várias vezes, as células morrem, são substituídas por outras, e o eu continua existindo, desde o corpo do bebê até o corpo do idoso, sendo o mesmo eu. Isto indica que a transformação do corpo não afeta o eu. De outro lado, nenhum cientista pode provar que a consciência do eu é um produto do cérebro e que cessa de existir quando o cérebro para. Essa é apenas uma hipótese, uma suposição daqueles que seguem cegamente o mapa da teoria materialista. Está correto. É uma suposição, é uma hipótese. Mas é aqui que a porca entorta o rabo, porque o cientista meia-boca sustenta essa posição, essa suposição, essa hipótese, como se fosse uma verdade. Pega na mentira. Se fosse uma conclusão verificada e comprovada verdadeira. Sendo assim, o cientista meia-boca que eu estou dizendo para vocês é mentiroso. Ele mente descaradamente porque ele não sabe o que está afirmando e porque essa hipótese, essa suposição, nunca foi confirmada cientificamente. E é verdade, tá? Não acredita em mim, vai verificar. A inércia mental inibe de maneira desastrosa todo aquele que diz querer aprender e evoluir. Biologicamente, o homem evoluiu muito, como também nas ciências e nas tecnologias. No entanto, psiquicamente parece que não é bem assim. Infelizmente, o ser humano é prepotente e vaidoso. Age como se conhecesse todos os segredos que regem a matéria e a energia. E o pior, tem a pretensão de decifrar todos os segredos do universo, ou seja, acha que sabe tudo. Só quando o homem se despir da arrogância e se vestir de humildade, poderá ter a condição de se deixar abraçar pela sábia espiritualidade que o ampara, o envolve e ensina.
sendo assim, entendam que até agora, em nossos programas, só tenho colocado em questão essa certeza cega e mentirosa de cientistas meia-boca e de pessoas desprovidas de abertura mental para superar dogmáticas imposições de poder ideológico. O cientista meia-boca pode até gozar da autoridade, do status que lhe confere o título, os títulos que ele detém e a profissão de cientista, mas sem dúvida ele não possui o espírito aberto do verdadeiro cientista. Os relatos de experiências pessoais de quase morte são abundantes. E nem todos que passam pela experiência declaram aos investigadores, aqueles que buscam entender o fenômeno, nem todos declaram, como a simpática senhora gaúcha, que vão para lugares felizes. Alguns narram sentimentos terríveis que vão para lugares tenebrosos, sofridos, e tem aqueles que também apagam totalmente, não se lembram de coisa alguma, como se tivessem morrido mesmo, desaparecido. A balconista da padaria em Areal, região serrana do Rio, também acredita que a vida não termina quando a gente morre. E a certeza veio depois de 3 experiências de quase morte. Portadora de arritmia maligna, uma doença congênita no coração, ela passou 10 anos enfrentando quase todos os dias uma parada cardiorrespiratória. Em 2 momentos diferentes durante as crises, Cristina diz que esteve num lugar nada agradável. Uma EQM diferente do relato da maioria das pessoas que passam por isso. Eu vi sombras, vultos, pessoas, um lugar sujo, entendeu? Como se fosse um filme de pesadelo. E foi uma experiência ruim, muito ruim mesmo. Então, vejam, de espírito aberto, que diante desses relatos, há aqueles que se agarram na hipótese das ilusões como sendo verdade definitiva e os que, sendo verdadeiros cientistas, vão investigar o que é que há de verdade nesses fenômenos. Para André Frazão, só existe um lado, o lado da razão, da ciência. Para ele, as visões e retrospectivas de vida são geradas pelo órgão mais extraordinário do nosso corpo, o cérebro. É muito mais interessante, muito mais justo com os pacientes e muito mais poderoso do ponto de vista da solução dos problemas se a gente aceitar que o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro, é o responsável, é o sítio da mente. E, portanto, alterações da funcionalidade do sistema nervoso é o que a gente tem que entender, e não alterações de algo imaterial como uma alma. Hernande Leite também é médico, mas pensa diferente. Cardiologista, ele começou a estudar as experiências de quase morte a partir dos relatos dos próprios pacientes. A lembrança da vida, de infância, detalhes que eles não lembravam, essa experiência espiritual transcendente, a experiência de ter observado o ambiente médico, e aquilo dali me chamava muita atenção. Hernande diz que o tema é tabu na classe médica, mesmo assim é objeto de vários estudos científicos. Não dá para se comprovar, em termos científicos, a sobrevivência da alma após a morte biológica. Mas em termos de raciocínio, de criticidade, esta hipótese não pode ser descartada justamente
por esses estudos que vêm sendo feitos. Para você confrontar a alucinação é uma percepção equivocada. Então a pessoa descreve uma percepção daquilo que não existe. Se essas pessoas estão descrevendo aquilo que de fato existe e com detalhes, então isso você afasta a questão da alucinação. Veja também o médico Lair Ribeiro. Os cientistas apoiam a hipótese de que o colesterol causa doença cardíaca. Não é verdade. Os cientistas, pesquisadores, todos acham que essa hipótese não funciona. Nós recebemos uma lavagem cerebral na Faculdade de Medicina. A indústria farmacêutica que está por trás tomou conta do cérebro do médico. E o médico sai de lá educado para só trabalhar com a indústria farmacêutica, com os remédios que remediam. E a indústria farmacêutica, por isso que chama indústria, ela não está preocupada com a saúde, ela está preocupada em vender remédio. E não há dúvida que ele deve saber sobre isso, afinal de contas ele é médico também, não é? E ele sabe disso melhor do que nós. Veja o indivíduo praticamente morto voltar, declarando ter visto isto e aquilo, e o médico afirmando que ele é um iludido. E veja que estudamos sobre o mito da caverna. Veja também, in loco, a realização da imposição de conhecimento dominante com total desrespeito ao eu que desfrutou da experiência. A hipótese é a de que o eu é um excremento cerebral, certo? Certo, tá tudo bem. Se perguntarmos de que substância é o eu, dirão que é uma energia transformada, assim como o calor ou a luz que emana de uma lâmpada. Então, a consciência, pensamento e tudo mais, é calor e luz, certo? Certo. Os cientistas não sabem definir, não sabem dizer o que é energia. Então, eles usam uma analogia para definir indiretamente a energia. Então, dizem que um sistema contém energia se esse sistema produz trabalho. Logo, o cérebro seria o sistema, já disse que como a lâmpada, produz um trabalho energético. Legal, né? Mas vocês já viram a lâmpada, a luz ou calor produzirem pensamentos, consciência, sentimentos? Não? Não viram. Por outro lado, a energia pode ser original e surgir antes do sistema. Não pode? Não pode? Pode! Pode! Porque a teoria que explica o surgimento, o início do universo, das formas que compõem o universo, a teoria que eles denominaram do Big Bang, que é uma explosão no começo de tudo, num momento, num segundo de singularidade excepcional, energias se condensaram e explodiram. Então, essas energias que explodiram para se transformar nas formas dos elementos químicos e tudo mais, elas estão na origem, elas são originais, elas não são originárias. Pega na mentira. Então,
Essas energias já estavam lá, essa energia original já estava lá muito antes de surgirem os sistemas materiais produtores da energia originária. Não seria o eu alguma coisa relacionada com essa energia original? Então nós teríamos a substância do eu. Conversaremos sobre isso no nosso próximo programa. Um forte e carinhoso abraço e até mais ver.